Bem-vindos a mais um vídeo da seita, da seita que dói menos. Nesse vídeo eu vou falar por que você tem que mentir para Deus, para ele escutar suas orações, como aumentar sua fé, tá? Como que você vai aumentar sua fé? As pessoas falam, você tem que ter fé, mas elas nem sabem o que é isso, não sabem nem o que significa isso. De onde, como assim, cara? Fé. Parece para algumas pessoas é só uma palavra vaga, fé, entendeu? E, e como que conhecereis a verdade vos libertará? Como assim? Quem é Deus? As pessoas não sabem nem o que é Deus, elas acreditam que existem vários deuses. Mas a gente vai entrar num ponto aqui. Primeiro, bora conhecer Deus, tá? Primeiramente, tudo é feito de átomo. O átomo é o último tijolinho dessa matéria aqui. Só que o átomo, se você ampliar ele é 99,9999999% espaço vazio, não tem nada dentro dele. Só 0,0000001% de matéria, tá? Então, e tudo é feito de átomo. Eu, você, esse celular que tá na sua mão, tudo é feito de átomo, esse livro aqui. E, porra, se você continuar ampliando o átomo, você chega em frequência e energia. Então tudo que existe é frequência e energia. Tudo que existe. Por isso que não existe outros deuses. Porque se existisse, só existe um Deus. Quando Jesus falou assim, agora eu e o Pai somos um. É isso que ele estava falando, só existe um Deus, tá? Vou pegar um caderno aqui, cara. Aqui, vou pegar esse caderno aqui. Tudo é frequência e energia. Poxa, só um segundo aí. Aqui. Tudo é frequência e energia, tá? Então Deus é essa frequência primordial de onde emana todas as outras frequências. Tudo, Jesus não foi, quando ele falou eu e o Pai somos um, ou seja, só existe um Deus, quando ele se conectou na frequência do divino, e ele disse assim, eu sou o alfa e o ômega. Eu vou colocar aqui do lado uma escala Hawkins, que é a escala das emoções e vibrações de frequências aqui, tá? A escala Hawkins, ó, tu pode ver que o alfa e o ômega estão dentro delas, ou seja, da frequência mais baixa à frequência mais alta. E isso explica também por que o diabo ele é representado como vermelho. Porque o vermelho está ligado aqui à frequência baixa, por isso que ele é representado como frequência baixa. Mas esse negócio de Satanás, daí é tudo simbólico. Por que Satanás? Por que algumas pessoas adoram Satanás? Já mudando um pouquinho de assunto. Porque Satanás vem de Saturno. Saturno representa o mundo físico, o mundo material. Tem gente que adora Satanás, ou seja, eles gostam desse mundo físico aqui. Não ligam tanto pro espiritual, digamos assim. Eles querem ficar aqui na matéria, entendeu? Satanás é o deus desse mundo. Por quê? Por causa que ele domina o mundo físico, a matéria. Pois é, aí Deus tá voltando, a escala Hawkins. Aí tudo vem dessa... Deus é essa frequência de onde emana todas as frequências. Ou seja, tudo já existe, porque tudo tá dentro do todo. O todo, Deus, ele é tudo, cara. Ele é tudo. Ele é absoluto. Não tem como você se separar de Deus. Deus não tá fora de ti, ele não se afasta de ti. O reino de Deus está dentro de vós, né? Tá escrito na Bíblia. Como assim? Olha, quer ver? Eu vou provar para ti. Quando Jesus, lá no início da Bíblia, lá em Gênesis, alguma coisa tá escrito assim, que haja luz e houve luz. Mas não existia português, não existia hebraico. Que língua é essa? Se você colocar a sua mão na frente da sua boca, você vai sentir uma vibração, um alô, ou seja, foi uma vibração. Então tudo vibra. Tudo em essência é frequência e vibração. Vibração, frequência e vibração, tá? É muito louco isso, né? Mas o que a gente enxerga, cara, não é quase nada, não é quase nada. Então, ok, tudo é frequência e vibração. E qual que era o título dessa aula mesmo? Esqueci, cara. Por que que você tá orando errado, cara? Pera aí. E o que a gente está fazendo aqui é justamente exercendo a nossa fé. Por quê? Porque a palavra fé significa acreditar. Tá bom, é acreditar, mas como é que eu acredito? Sabendo. Você estuda, porra. Você expande sua consciência, entendeu?
O que é expandir a consciência? É estudar, é tu aprender algo novo. Uma mente que se abre para uma nova ideia jamais volta a ser o que era antes. Depois que tu expande tua mente, não tem como desaprender. Não tem mais como desaprender, desde evoluir. Não tem mais, agora já era. Tu expandiu tua mente. E isso é fé. Por quê? Porque tu sabe. Se tu sabe, tu acredita. Ou seja, tu tem fé. Entendeu? E por que que a maioria das pessoas ora de forma errada? Porque tudo já está dentro do todo, certo? Tudo já existe. Então, todas as frequências, cara, Deus ele não tem moral, não existe certo ou errado. O que tu vibra vai vir pra ti. Simples assim, cara. Tudo que vai volta no dito popular. Entendeu? Se tu vibra medo, volta medo. Se tu vibra escassez, volta escassez. Se tu vibra abundância, volta a abundância. E a maioria das pessoas ora assim: meu Deus, me dá isso, me dá aquilo. Quando tu fala me dá, no fundo, sem precisar dizer, tu tá dizendo que tu não tem aquilo. Ou seja, tu tá numa frequência de escassez. Então tu entra numa frequência de escassez aqui dentro do todo. Não tem fora do todo, o todo é tudo. Então tu tá acessando uma frequência de escassez aqui dentro do todo e aquilo volta para ti. Entendeu? Qual que é a oração verdadeira? Agradecimento. Por quê? Porque quando tu agradece, tu já tem aquilo. E por que que tu tem que mentir para Deus para ele te escutar? Porque Jesus não falou assim, olha só essa mentira. É uma mentira, mas tu tem que acreditar, porra. É assim, olha, é, tudo que orares pedindo tudo que pedires em oração, crendo que já recebeu, receberão. Então, ou seja, é uma mentira. Tu não tem aquilo, mas se tu acreditar que tu já tem, ou seja, uma mentira, tu receberá. Por quê? Porque a oração verdadeira é o agradecimento. Tu tem que orar mesmo não tendo aquilo. Tu tem que agradecer essa porra, entendeu? Porque quando tu agradece, tu entra em uma frequência de abundância. Porque sem precisar dizer, tu tá dizendo que eu possuo isso. E tu possui de fato. Porque você faz parte da criação. Um somos nós. O todo, ele é tudo. Ele é tudo. Então, tu já possui isso. Tu já é abundante. Só que tu escolhe onde é que tu quer ficar. Se tu quer ficar numa frequência de abundância ou numa frequência de escassez. Você que escolhe, meu irmão. Entendeu? Assim, quando você agradece, não é uma espécie de mentira. Eu falei isso, é um clickbait, digamos assim. Mas é porque você já tem isso. Mas você escolhe, entendeu? Quando você está agradecendo, não é uma mentira. Porque você já tem aquilo dentro de você. Mas mesmo não vendo na realidade, mesmo não vendo aqui no mundo físico 3D, entende? Você só vibra nessa frequência de abundância de que eu já possuo, porque você já possui, você é filho de Deus, você é filho do todo, o todo habita em ti. Então tu já é o próprio, o Platão dizia que nós somos um microcosmos do macrocosmos. Então, tu já possui isso. Entendeu? Tu só precisa acessar essa abundância, e isso vai vir pra você. E essa é a frequência do dinheiro também, tá? O que é a frequência do dinheiro? É a exposição. Tu tem que se expor, tu tem que. Entendeu? Tu tem que se expor, cara. Meter a cara mesmo no mundo. Abre uma rede social aí, começa a fazer vídeo, se exponha. Entra nessa frequência de que você já possui tudo e essas coisas vão começar a surgir pra você, tá? E qual era o último ponto desse vídeo mesmo? Eu não lembro qual foi o primeiro ponto desse vídeo, mas por que que a maioria dos cristãos, cara, mesmo indo pra igreja, orando e a vida não sai do lugar, cara? Por causa disso que eles oram do jeito errado, eles oram pedindo é uma frequência de escassez e outra, eles não estudam também, entendeu? Eles não buscam, cara. Oséias 4:6, meu povo padece porque lhe falta conhecimento. Os judeus, na cultura judaica, eles associam dinheiro a Deus, a abundância, entende? Porque eles são, cara, eles são pessoas estudiosas, eles seguem as leis divinas, são leis que governam esse universo. Eu não estou falando dos 12 mandamentos. Os 12 mandamentos, eles são códigos para te não abaixar a tua frequência, para te não se sentir mal, porque se tu se sentir mal, tu abaixa a tua frequência, tu tem que dar um jeito de se sentir bem, entendeu? Sempre está conectado ali com o todo, digamos assim. As 7 leis são 7 leis universais que vieram com Hermes Trismegistus. Você pode se aprofundar nessas 7 leis universais no livro O Caibalion. Tá na Bíblia também, só que tá em código. No livro O Caibalion tá falando delas mais
como é que eu posso dizer, tá dando mais foco nelas, né? A primeira lei, lei do mentalismo, causa e efeito, lei da correspondência, lei do ritmo, lei do gênero, né? São 7 leis, cara. Vai lá, você tem que saber isso. Saber as 7 leis é a chave para você viver bem aqui nesse planeta. Eu vim para trazer vida e abundância. E conhecereis a verdade vos libertará. Só que Jesus não podia falar todas essas coisas naquela época, não, cara. Ele não podia falar assim abertamente, entendeu? Imagina se ele falasse. Em outros textos, relata que Jesus, quando ele era mais novo, ele subia para o monte, ele olhava para dentro, ele entrava em estado de meditação e se conectava com tudo, presenciava tudo isso que ele chamou de o reino de Deus, né? Ele se conectava com o Pai, que ele chamou de o Pai, e ele voltava, descia o monte e vinha falando: Meu Deus, como é que eu vou explicar isso para esse povo, né? Porque se ele falasse isso abertamente, cara, imagina, cara. Ele, ele, ele começou muito novo, cara. Ele nasceu pra isso, entendeu? Ele foi um avatar que veio aqui pra ajudar a humanidade a evoluir, a atingir essa consciência crística. Não foi só ele que conseguiu atingir a consciência crística. Isso qualquer um consegue. Qualquer um, tá? Ter, que é tu reconhecer que tu é um com o Pai e reconhecer das leis herméticas, tudo que vai e volta, essas coisas assim. E, e ele falava através de parábolas, né? Mesmo falando dessa forma, de uma forma delicada. E a gente aprende isso também na física quântica. A física quântica fala da mesma coisa, só que com linguagens mais científicas. Mesmo ele falando dessa forma, o que foi que aconteceu? Crucificaram o cara. Então, se ele tivesse falado isso que eu tô falando aqui abertamente, ele não duraria 10 minutos. E olha, ele foi pregar em todas as regiões ali em volta de Jerusalém, da capital lá de Nazaré, se eu não me engano. E foi só ali pra capital, ele não durou 5 dias. E aí, alguém foi conversar com ele antes dele. Se eu não me engano, foi o centurião romano, eu não sei. Foi conversar com ele antes dele ser crucificado. Naquela noite, eles passaram a noite conversando. Pode crer que naquela noite tudo foi falado abertamente. Tá? Vou só deixar mais uma. Vou jogar mais uma bombinha aqui pra você. Você tem que nascer de novo. O que ele queria dizer com isso, cara? Vou ter que entrar no ventre da minha mãe. Isso pode ser visto de duas formas. Isso pode ser interpretado de uma forma simbólica, mas também existe reencarnação. Era isso que ele queria dizer, entendeu? A gente reencarna. Tua alma, ela volta. E quando não existe morte. Quando tu morre, tu vai apenas para um outro plano que corresponde com a tua frequência. Por quê? Porque nenhuma energia se perde, tudo se cria ou se transforma. Mas isso é um papo para um outro vídeo, tá? Mas a física quântica prova que isso daí é real. Isso é real. A gente se reencarna. Nós não estamos sozinhos no universo. É, é muito é muito coisa do ser humano assim achar que ele é o pináculo da criação. Deus é tudo, ele fez tudo. É a consciência divina que se, que se dividiu em pequenas consciências como uma forma de aprender, entendeu? Mas nós fazemos parte dele também. Mas isso é um papo para um outro vídeo. Nesse vídeo você aprendeu a oração de verdade, você aprendeu o que é Deus. E o último ponto que eu esqueci agora porque eu não anotei, eu fiz esse vídeo aqui na não é improvisação, mas eu não criei um roteiro, não coloquei os pontos ali do que eu queria falar. Mas ficou bem explicativo de várias coisas aqui, né? Você não encontra muita gente falando sobre isso por aí. Pode crer que não. Esse conhecimento salvou a minha vida, tem salvado a minha vida e foi um divisor de águas. Foi como quando Paulo, a Bíblia relata que ele ficou cego por 3 dias e depois a luz sobreveio sobre ele. Foi isso. Paulo, ele era um cara estudioso, ele era um cara que falava várias línguas e foi isso que aconteceu com ele. Ele estava cego, mas depois ele conseguiu enxergar. A luz na escuridão veio para ele, tá? A luz de Lúcifer, outro ponto que dá para fazer um vídeo também. Ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, digamos assim. Nossa, tem muita coisa pra falar, cara. Se inscreve no canal aí, tamo junto. É nóis. Beijo, te amo. Falou.